Sejam muito bem-vindos ao Digitalcast. Sejam que esse material nosso depois disponível no podcast do Digital, que você podem achar no Spotify, nos principais veículos aí de podcast do Brasil, do mundo, na verdade, né? Porque essa terça-feira nós vamos ter o nosso super convidado, o Dr. Gustavo Alonso, que é especialista em oncologia cutânea, cirurgia dermatológica. Prazerzão ter você aqui, Gustavo. A gente já teve Obrigado pelo convite. Pois é, a gente já teve conversa aqui com o Gustavo de projetos em comum que envolve o Digital. Esse vai ser assim, a gente tem um curso de foto que está rodando no Digital, né? Curso, é verdade, é verdade. A gente quer ampliar isso mais, quer ampliar para alguma coisa de oncologia. Olha a ideia do Digital, né? A gente já faz muita coisa em doenças infecciosas, em clínica dermatológica, em imuno, em um tripé, né, que fica faltando aí. Tripé, né, que eu falei 3, então seria o quarto pé da mesa, oncologia cutânea, né? Antes de todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Falar sobre um assunto que eu gosto bastante, basicamente o que eu faço hoje em dia, oncologia cutânea. Eu acabei concluindo da dermatologia para isso e quase não faço mais dermatologia, acabo fazendo basicamente só oncologia cutânea, e que realmente gosto bastante. E a ideia desse bate-papo foi trazer algumas coisas para o dermatologista entender o que existe de novidade, o que o dermatologista pode se envolver no tratamento do câncer de pele e alguns conceitos que começam a mudar e que é importante o dermatologista saber desses novos conceitos para abordar os pacientes de forma adequada. Uma coisa, Gustavo, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, até porque tem jovens, e tem médicos de todas as idades, né? A tua formação, né? Você estava comentando que você faz basicamente oncologia cutânea. A tua formação, ela foi como dermato primeiro? Você fez oncologia depois? Como é que foi? Eu fiz dermato, na especialização de cirurgia, a NHC, eu fiz residência na NHC da USP, fiz especialização de cirurgia. E durante a minha residência, né, eu também não tenho os seus 30 e poucos anos de formado, mas tenho 24 de formado. Então, já tá bom. Um tempinho já, né? Na época ninguém fazia quase dermatoscopia. Então, naquela época no HC ninguém fazia dermatoscopia. Naquela minha residência, no segundo ano de residência, eu fui para a Austrália, fiquei lá com meses um tempo, aprendendo um pouco de dermatoscopia. E quando eu voltei, eu acabei ficando responsável pela dermatoscopia do HC. Apesar de ser o R3, ninguém fazia, eu era o único cara que fazia. Ninguém me formei, eu acabei ganhando um ambulatório de dermatoscopia e mapeamento corporal lá e comecei a fazer isso. Já me envolvendo logo de cara com essa parte de oncologia, né? Fiz especialização em cirurgia, depois fiz especialização em cirurgia micrográfica de Mohs e fui fazendo essa parte, né? Muito bom. Então foi desde o começo já, né? Uma das coisas, você sabe, que me levaram a decidir pela dermato, né? Você é mais ou menos da idade do Fábio, né? Vocês são da mesma geração, eu sou de uns 10 anos antes. Mas uma das coisas que me levou a decidir pela dermato, justamente porque, assim, eu não sei se eu comentei isso aqui no Digital, mas eu estava numa baita dúvida do que eu ia fazer, inclusive em termos de profissão. Justamente de facilidade, assim, para falar, para escrever e tal, então eu achava que podia ser advogado. Eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai é médico, acabei decidindo pela medicina. Eu vou dizer com sinceridade, até começar a residência de dermato, atrás, eu não tinha me encontrado assim completamente na medicina. Perto nessa linha, indo para dermato, porque eu falei, caramba, esse negócio é muito legal. Fui especialidade mais clínica, mas gostava de cirurgia, eu opero, né? Eu falei assim, cara, eu acho que fazendo dermato, eu mantenho meus receptores abertos, porque eu vejo doença infecciosa, eu vejo câncer cutâneo, eu fui médico, eu considerava lá atrás uma possibilidade, né? Depois o teu perfil vai definindo o que você vai fazer, como aconteceu com você, aconteceu comigo. Uma das coisas bacanas da dermato é isso, né? Como ela é variável, né? Você vai para algumas especialidades que é mais dentro da caixa, né? Mais engessado. Mais engessado. E a gente não, a gente tem uma variabilidade gigante, né? Ganho de trabalhar mais com doenças infecciosas e algumas áreas de doença infecciosa, de oncologia, então, uma pegada mais cirúrgica, ou até só cosmetria, ou tudo um pouco, né? Então, acho que isso é muito legal. O que eu acho fantástico da dermato é que a nossa principal ferramenta seja o exame físico. Superficial, a gente não precisa tanto de ser subsidiários, né? Então, o exame físico, você saber fazer um bom exame dermatológico, uma boa dermatoscopia, te resolve aí 70%, 80% dos diagnósticos, né? Então, e aí o que não resolve é a biópsia completa. Então, eu acho uma ferramenta fantástica que é o exame físico. Eu sempre fui apaixonado pelo exame físico dermatológico. A gente aqui no Digital, Gustavo, a gente faz uma montagem regressiva, né?
Começa com o assunto de abertura, depois a gente vai indo no top 5, 4, 3, 2, 1, até chegar ao grande finale, né? O grande finale, obviamente, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, não pode ser outro que não o melanoma, né? Tem como for assim, mais agressivo, tumor mais receio dentro da dermatologia. Mas no nosso top 5 de hoje, eu queria ver com você, se você poderia explicar aqui para o pessoal todo que está nos acompanhando, a questão que existe um conceito, não sei se novo, mas com um nome novo, né? Que é o conceito de adjuvância e neoadjuvância. Como funciona isso dentro da terapêutica? Como é que você aborda? Você faz adjuvância, neoadjuvância? Fala para a gente um pouquinho. Vamos lá, entender isso é muito interessante, porque quando a gente vai para a parte de oncologia cutânea, esses são termos que são muito usados pelo oncologista, e às vezes o dermato que não está nessa área se confunde um pouquinho. Então, adjuvância é eu fazer um tratamento para paciente que já não tem mais doença visível ou detectável. Então, é um paciente com um melanoma, que eu operei, tirei aquele melanoma todo, eventualmente fiz um linfonodo sentinela, a gente tinha um linfonodo sentinela positivo, mas ele não tem mais doença visível, então ele não tem mais nenhum linfonodo palpável, ele não tem mais nada disso. E aí eu vou tratar esse paciente, a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode usar para adjuvância de melanoma, mas eu vou tratá-lo para tentar diminuir a chance de ele ter recidiva local ou uma metástase à distância. Então, isso é a adjuvância. Tratar um paciente que, teoricamente, não tem doença visível. A adjuvância, então, normalmente, a adjuvância vem depois de um tratamento inicial cirúrgico, em geral. A adjuvância já é um pouquinho diferente. Eu vou tratar esse paciente antes de um tratamento cirúrgico. Vai ser o primeiro tratamento que eu vou fazer. O paciente ainda tem bastante doença, ele está com tumor lá. A ideia da neoadjuvância é diminuir o tamanho de doença, impedindo que o tratamento cirúrgico seja um tratamento cirúrgico efetivo e mórbido. Então, se o tumor é muito grande, eu faço uma neoadjuvância para diminuir o tamanho do tumor e aí sim permitir que eu possa operar esse paciente com menos morbidade. Então, esses são conceitos importantes porque eles mudaram muito nos últimos tempos. Ela fez neoadjuvância para melanoma, para outros tumores no passado, e hoje a gente começa a fazer. São conceitos que são importantes da gente entender. Então, para nesse bate-papo, a gente vai explicar o que tem mudado, que aí o dermatologista pode se envolver nesse processo. Então, se eu faço essa parte, aqui no Brasil, a gente acaba sempre fazendo junto com o oncologista. Nos países, quem faz essa parte é o dermato. Então, na França, por exemplo, quem faz tratamento clínico é o dermatologista. Existe ainda uma defesa de mercado muito grande que não consegue entrar sozinho, então sempre junto com o dermatologista. E o ideal, na verdade, na minha opinião, o ideal é que o tratamento de mais complexos seja sempre multidisciplinar. O importante é tratar no ambiente que você tenha um oncologista, um radioterapeuta, um cirurgião oncológico, sempre com esse tratamento multidisciplinar que você vai oferecer para o seu paciente o melhor tratamento possível. O importante é que esse tratamento multidisciplinar sempre tenha um dermatologista. Em todos os hospitais isso acaba acontecendo. Eu acho que o dermatologista é uma parte fundamental desse tratamento multidisciplinar. A gente é o único desses, todas essas especialidades que sabe fazer diagnóstico clínico. O oncologista cirúrgico sabe operar, o oncologista clínico sabe indicar medicação, mas quem consegue fazer diagnóstico clínico de uma recidiva cutânea. Então, a gente tem que estar presente nessa equipe multidisciplinar. Muito legal, e porque também abre, né, Gustavo? Esse é um novo horizonte, né? A gente tem muitos colegas, né? Eu ouço muito o pessoal mais novo, né? Eu treino residentes há muitos anos. Professor, como é que vai ficar nosso mercado de trabalho? Estão preocupados, né, com o futuro. Vejo você falando, não vejo no teu discurso em nenhum momento, assim, pelo menos não transparece isso, uma preocupação. Vejo, não tem espaço para trabalhar. Você não é o contrário, assim como eu, dentro do que eu faço, dermatologia clínica, diagnóstico, até certo ponto, da mesma maneira. Por quê? A gente tem a sensibilidade de não estar brigando por um espaço, que é a cosmetria, que é disputado olho por olho, dente por dente. Todo mundo hoje, né? Na verdade, a gente faz um ramo da dermatologia, ou alguns ramos da dermatologia, a gente precisam muito da gente e tem essa disputa louca. Eu não entendo muito a cabeça do dermato jovem, principalmente, ele se degladiando com mil dentistas que querem fazer preenchimento, que querem fazer botox, quando, na verdade, existe tanta coisa na dermatologia, né, para fazer. O que eu atendo, Gustavo, por exemplo, de patologia genital no meu consultório, eu tenho vários oncologistas aqui no uros e oncologistas no Rio que me encaminham lesões genitais. Ninguém quer tratar a lesão genital. Existe um vácuo, vamos dizer assim, né? Então, quem acompanha os pacientes, por exemplo, com HPV,
papulose boenoide, para eventualmente para carcinomas epidermoides, líquen escleroso. Uma enorme parte do meu movimento, por exemplo, em consultório, eu não vejo ninguém brigando por isso, entendeu? Agora as pessoas... E mesmo o uro não gosta disso, né? Isso é um... Por exemplo, eu acabo operando essas carcinomas boenoides, esses carcinomas in situ, eventualmente um carcinoma invasivo de pênis, né, de bolsa escrotal, porque o uro não sabe mexer nisso também, né? Então a gente acaba fazendo muita cirurgia micrográfica de Mohs, que você poupa tecido nessa região. É sempre muito importante poupar tecido, né? Eu gostaria. É uma área que realmente pouca gente quer mexer. E que eu acho muito interessante, especialmente na área de cirurgia de câncer de pele, né? A gente acaba operando e se envolvendo com várias especialidades diferentes. Então a gente faz lesão genital, eu vou operar com um ginecologista ou com um urologista. A lesão em dedo, que a gente tem de vez em quando, sarcomas no dedo, SEC de unha, melanoma de unha, a gente pode operar com um cirurgião de mão. Pálpebra, eu opero com oftalmologista. Então é muito interessante essa abordagem, sempre multidisciplinar, dando preço ao máximo ao paciente, mas você aprende muito. Né? Uma coisa que você falou de disputa de mercado, essas áreas que tem você tem que se dedicar mais, você tem que estudar mais, né? Que talvez seja um pouco diferente da formação de estética, que tem vários cursos por aí que formam. Essas são áreas que você acaba tendo que fazer a sua dedicação numa residência médica. Uma barreira de entrada maior. Não é todo mundo que vai mexer nisso. Cirurgia é só médico que pode fazer. Então você já não vai disputar no terreno com esteticista, com dentista. E por fato de você ter uma formação maior, mais longa, você acaba disputando o mercado com menos gente, porque nem todo mundo quer fazer essa formação mais longa. Então ela tendo cada defesa do seu mercado de trabalho, que é interessante também. A Vânia está lembrando aqui a estomatologia, outra área que está totalmente acéfala. Quer dizer, vou te falar, aqui no Rio de Janeiro, a dermatologia pediátrica, muito pouca gente, ninguém dentro da dermatologia praticamente fazendo estomatologia, faz genitais, é muito grande, não só em oncologia, pessoal, não é? Você não precisa ir para estomatologia para fazer necessariamente oncologia, carcinoma de língua ou de... Você tem N outras doenças, área genital, a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixa, né, Gustavo? O problema... Não, são áreas que tem paciente. Pensar, talvez a remuneração não seja fantástica, igual é de estética. Você tem poucos profissionais também disputando esses pacientes, acaba sobrando bastante. Isso não é ruim, não. Não é ruim. Eu falei isso porque eu vi o Gustavo falando e em nenhum momento ele falou assim, nossa, está todo mundo entrando aqui no meu mercado, pegando. Não, estou tranquilo, estou fazendo só oncologia, eu parei de fazer o resto, assim, tipo, olha, eu não estou precisando me estressar aqui porque tem muito trabalho para mim. Então, eu acho que é por aí. Também é a coisa, né? Aquela que é mais interessante, né? Em alguns momentos da vida profissional, a gente tem que pensar nisso. Você ser um peixe pequeno num grande aquário, que é você ser um peixe grande num aquário menor. Então, você ficar disputando na ponta da faca com 5 mil dermatos e não sei quantos mil odontos que querem fazer você ética, ou você fazer oncologia cutânea. Tem muito peixe grande entre esses 5 mil, né? Exatamente. É questão de inteligência. Eu estou falando isso porque tem muita gente jovem aqui seguindo a gente, acompanha o Pele Digital. Top 4 de hoje, o Gustavo selecionou algumas novidades para carcinoma base celular. De novidade aí pensando em tratamento clínico, né? Acho que tratamento cirúrgico não mudou muita coisa, é mais ou menos igual, não tem grandes novidades nos últimos tempos. Mas de tratamento clínico, a gente tem aí 2 medicações que são aprovadas no Brasil para uso. Tem o Modegib, primeira linha de tratamento. O Modegib é uma terapia-alvo que vai bloquear a linha, bloquear o SMO ali no PET gene, né? Ao fazer isso, ele bloqueia a proliferação do carcinoma basilar e tem uma resposta realmente muito interessante. E a gente tem, então, o uso para carcinomas basolares localmente avançados. Localmente avançado é difícil da gente definir aqui no Brasil que é localmente avançado, né? Você vê os americanos, eles falam, isso aqui é um localmente avançado inoperável. E para a gente é operável, porque normalmente você fez sua formação aí em SUS, que tem tumores enormes, né? Tudo é operável. Então a gente tem que começar a definir o que é esse inoperável localmente avançado. E temos, então, também a indicação para os vasculares metastáticos. Agora, o que eu acho que é interessante, que tem começado mais recente, é a questão da neoadjuvância para carcinoma basocelular. Isso é muito interessante. Eu vou tratar esse carcinoma basocelular, principalmente esses que são localmente avançados, que são maiores, isso para diminuir o tamanho do tumor e isso conseguir fazer uma cirurgia menos mórbida e uma cirurgia com potencial de cura maior. Com isso, a gente tem visto cada vez mais isso
a associação, eu faço neoadjuvância, posso depois tentar submeter uma cirurgia de mãos, faço neoadjuvância, faço uma cirurgia com margens controladas por congelação, e associar a neoadjuvância a um tratamento cirúrgico para aumentar essa efetividade. E a gente tem vários trabalhos mostrando isso. A gente vai, por olhar, a gente vai por do NCCN, ele ainda não incorpora neoadjuvância. E a gente tem aí um delta, né, da incorporação desse conhecimento nos guidelines que varia aí entre 7, 10, 15 anos. É um delta muito grande. Mas a gente já começa a ver alguns colegas usando isso, entre aspas, off-label, que não está no guideline, mas já usando isso porque os trabalhos te dão respaldo para fazer isso, mostrando que é muito bom para o paciente. Então, seja uma interessante do dermato saber, porque de repente ele vai cuidar um paciente, vai fazer diagnóstico do paciente com carcinoma basilar grande, e você pode tentar lançar mão de primeiro diminuir esse tamanho com neoadjuvância para operar depois com mais efetividade e menos morbidade. Foi perguntando. A neoadjuvância é com Vismodegib. Vismodegib, exatamente. Bom, tem no SUS, né? A gente só consegue na saúde suplementar. Não consegue, não é nada de outro mundo de conseguir na saúde suplementar. Eu conheço alguns pacientes, tem alguns pacientes aqui no INCA que fazem, né, o Vismodegib. É impressionante o resultado, né? É duro, né? Você vai fazer só o tratamento com o Vismodegib, ele tem um resultado impressionante inicial, depois de 6 meses a 1 ano você começa a ter recidiva. Pois é. Então, não é duradouro. Agora, para você usar como neoadjuvância, no qual você tem esse resultado impressionante inicial e depois opera, aí é muito interessante. Ele é muito mais interessante, exatamente. A questão também um pouquinho do Vismodegib são os efeitos colaterais, né? Os pacientes que eu acompanhei, eles têm aquela questão da alteração do sabor, né? Eles perdem a sensibilidade do sabor. E tem uma dificuldade de deglutição também. E eles têm uma perda ponderal por causa disso enorme, né? Então é interessante que o paciente melhora muito do tumor, mas ele definha muito, assim, né? Na verdade, porque ele perde peso, ele não está comendo. E aí você tem uma impressão, muitas vezes, sabe, que o remédio piorou o paciente. Na verdade, não é isso, né? É porque ele perde muito peso. Alguns pacientes chegam a perder 30 quilos, né? Se você usa ele direto, ele tem esses efeitos colaterais, muita alopecia, muita astenia, disgesia, que é remédio tranquilo de usar. Então, a taxa de efeito colateral é acima de 60%. Então, grande parte dos pacientes vão ter efeito colateral. O que eles têm são regimes intermitentes de uso. Você usa por 8 a 12 semanas e descansa mais 12 semanas. É um trabalho que... Em oncologia, todos os trabalhos têm nome, né? Diferente do que a gente está acostumado em dermato, eles têm nome. Tem o MIC, KI-E, que é um sobre Vismodegib intermitente, que é muito interessante, que aí você reduz os efeitos colaterais, você consegue usar ele mais tempo, mantendo um bom resultado. Então, isso é uma das estratégias que às vezes o pessoal faz, de fazer esse Vismodegib intermitente, mantendo um bom resultado. Para adjuvância, a gente acaba usando muito pouco, né? A gente vai usar por 8 semanas. Então, eu não vou nem precisar fazer a intermitência, porque eu uso tem uma resposta brutal e opera. Está perguntando se existe alguma relação entre intraconazol e carcinoma base celular. Falando de intraconazol para câncer de pele, alguns trabalhos interessantes, mas é pouca coisa ainda, assim, não nada substancioso de números, né? Mas tem esses trabalhos mostrando a resposta. Começando a sair, né? Muito bom. Vamos seguir, né? Porque a gente tem uma pauta extensa. E aí vamos falar um pouquinho no top 3 de hoje sobre as novidades, o que tem de novo em carcinoma espinocelular, carcinoma escamoso, né? Espinocelular, fazer só uma observação que eu acho importante. Muitas vezes o dermato ele tem muito medo de melanoma, e deve ter, não nada contra, mas tem muito medo de um melanoma in situ, que na minha opinião é um tumor bonzinho. Às vezes vai tirar da margem e ele está curado. O melanoma in situ tem um risco de metástase muito pequeno. Você vai ter muito pouco medo de espinocelular, que não deveria. Espinocelular é um tumor muito agressivo, potencialmente agressivo, que dá muita metástase loco-regional e, eventualmente, pode dar metástases à distância. Então, metástases loco-regionais, principalmente metástases para linfonodos da região. O dermato tem uma impressão de que ele é tão bonzinho quanto um vaso celular. Ele é um tumor bem mais agressivo, então respeita o espinocelular, tratar de forma adequada, tratar sempre cirurgicamente, porque é um tumor que tem um potencial de dar casca. E, normalmente, as cascas vão para os centros de referência. Então, é muito comum o dermatologista falar, eu nunca vi um espinocelular que deu metástase, é porque ele vai para o centro de referência. É verdade. Então, a gente já viu um monte. Normalmente, tem que tomar cuidado que o espinocelular é um tumor intensivado, assim. Então, tem o mesmo respeito que tem com melanoma, tenha com espinocelular também. Para espinocelular... É interessante esse comentário, né? Eu já vi casos cantomas fora do padrão, né? Daqueles silvo meio
uma lesão meio arredondada. Uma coisa assim, Exatamente. E que a gente acompanhava, vinha biópsia sempre ceratocantoma, mas era aquela coisa assim que todo mundo ficava se sentindo desconfortável, vamos dizer, com a lesão, né? Era uma lesão de área perianal e tal, e não deu outra, né? Evoluiu para um carcinoma epidermoide extremamente agressivo, o paciente foi a óbito. Então, assim, a gente, na verdade, era provavelmente um espino desde o início. Nesse caso, eu aprendi a respeitar o carcinoma espinocelular, eu concordo plenamente contigo. Ele é malvado, né? De espinocelular, assim, o que a gente tem recente, né, foi 2019, a aprovação, foi um pouco antes de entrar a pandemia do Covid, foi a aprovação de uma imunoterapia, que é o cemiplimab, resultados espetaculares para espinocelular, tanto já metastático como localmente avançados. Então, é uma medicação muito interessante. E aí, o ano passado, no final de 2022, se não me engano, foi em outubro, saiu no New England um estudo com a neoadjuvância com Faber-Prasec, mostrando também resultados muito animadores. Hoje, apesar de não fazer parte do guideline, porque essa adoção desses conhecimentos leva um tempinho para chegar nos guidelines, hoje muita gente fazendo vismodegib, fazendo cemiplimab neoadjuvante em carcinoma espinocelular para você reduzir a morbidade cirúrgica. E às vezes essa resposta é tão intensa, tão exuberante, que você tem uma resposta patológica completa que eu não precisa nem operar. O paciente cura antes de eu precisar fazer a cirurgia. Então, é uma medicação realmente muito interessante que a gente tem que ficar de olho. E eu acho importante o dermato ter esse conhecimento, porque esses casos vão cair na mão inicialmente do dermatologista. E ele pode já falar, olha, vou indicar você, em vez de indicar para um cirurgião oncológico, vamos indicar primeiro para um oncologista clínico, eventualmente tentar fazer essa neoadjuvância para diminuir o tamanho. Se tiver a resposta completa, eu não preciso nem operar. Então, eu acho importante o dermato ter esse conhecimento para justamente fazer esse direcionamento, porque normalmente a porta de entrada nesses casos é o dermatologista. Se o dermato encaminha para um cirurgião, é uma conduta, se ele encaminha para um oncologista clínico, é outra. Então, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento para poder saber encaminhar e se envolver nesse tratamento também. Houve uma mudança muito grande de abordagem, né? Inclusive, é nisso que você está explicando mesmo, né? No preparo do paciente para a cirurgia, a cirurgia de menor morbidade, né? Não tinha essas ferramentas, né, Gustavo? Para base, para espino. A gente tinha. Não, elas são mais recentes, né? Mais recentes. Elas passam a fazer parte da nossa indumentária de tratamentos agora, né? Então, por isso que é importante a gente sempre lembrando disso, porque muda a conduta. Alguém fez uma pergunta sobre vasos celulares múltiplos e vismodegib. Tem artigos sobre isso, vasos celulares múltiplos. Vismodegib, mesmo vaso celular pequeno, responde muito bem. Falei no começo, lá tem 2 medicações que estão aprovadas para vaso celular. Eu tenho tanto o vismodegib quanto o cemiplimab. O cemiplimab é o mesmo que eu acabei de falar de SEC. Ele também, que é uma imunoterapia, ele é usado em vaso celular que não respondeu adequadamente ao vismodegib. Ele é uma segunda linha. Como no cemiplimab, os vasos celulares pequenos não respondem bem. Só os grandes, os avançados é que respondem. Os vasos pequenos não faz nada. Mas o vismodegib para vaso pequeno ainda vai bem. Vale a pena, na verdade, se você tem múltiplos, tem que valer a pena usar uma medicação que tem muito efeito colateral, que vai deixar o paciente debilitado. Tem que ver se faz sentido usar uma medicação dessa ao invés de fazer múltiplas pequenas cirurgias. Às vezes vale. Às vezes o paciente tem múltiplos vasos celulares grandes e o vismodegib faz sentido. O vismodegib funciona mesmo em vaso pequeno, se ele é múltiplo, pode funcionar assim. Lembrando, né, pessoal, que o vismodegib é uma droga que a gente pode chamar de dermatologia translacional, né? Nasceu da observação veio ao contrário do habitual, né? Normalmente você começa a usar uma droga, vê o resultado e aí aplica, né? Nesse caso, não. Se detectou o loco gênico, né, alterado, o PET, né? Isso no final dos anos 90. Se fez a mosca nocauteada, a gente já fez até live sobre esse assunto aqui. A gente se percebeu que, além de ser um morfogene importante no posicionamento corporal e dos embriões, né, embriões que vêm com mutação no gene PET, né, Sonic Hedgehog, eles nascem deformados, muitos não são nem viáveis, né? Os que nascem, se você tem viação parcial do gene, você pode ter síndrome do nervo basicelular. São indicações possíveis e viáveis do vismodegib é justamente na síndrome do nervo basicelular, onde você tem multiplicidade de tumores, né? Você deve ter visto já, né, Gustavo? É uma das doenças dermatológicas talvez mais dramáticas que... Nesses casos, é fantástico usar o vismodegib.
E aí a gente usa no esquema do trabalho MIC, né, que é esse intermitente. Quanto para outros pacientes que não têm a mutação, a DGIP em algum momento perde o efeito, os pacientes com síndrome do nervo basilar, ele não perde o efeito. Então você consegue essa resposta sustentada por muito tempo. O problema é que às vezes você tem que parar de usar por efeito colateral. Mas é muito legal. Eu tenho uma família que eu trato alguns pacientes, a resposta é impressionante, assim. Então realmente é muito legal. De novo, o difícil é que eu só tenho saúde suplementar, né? Então, quando a gente encontra esses pacientes no SUS, eu acabo não tendo disponibilidade do Vismodegib, a gente tem na saúde suplementar. Essa pergunta que caiu aqui no chat sobre isso, então o acesso é pelo plano de saúde, não pelo SUS, né? Mas digamos que isso mude, né? O preço do Vismodegib ainda é proibitivo, mas não é viabiliza, né? A gente tem outros imunobiológicos aí para indicações que não ficam muito atrás em termos de custo, né? E não, nesse caso... Você tem alguns que são liberados de psoríase, né? Que você tem e que custa muito semelhante. Né? Nesse caso, diferente da psoríase, eu não estou colocando assim, as prateleiras em comparação, não é isso? Mas a dermatite atópica tem um enorme impacto na qualidade de vida. São life-threatening, né? Não levam ao óbito, como muitos desses tumores aqui que não se discutindo. Se você for colocar na ponta do lápis, o tratamento cirúrgico de lesões extensas, ele também é custoso. O paciente fica internado muito tempo e tal. Então, quando você coloca na ponta do lápis, ele não é tão mais custoso, ou às vezes até mais barato que o tratamento cirúrgico. Né? Então, seria economicamente interessante também. Né? E aí aquela história da farmacoeconomia, né, que hoje é uma área nova aí da medicina que a gente tem que levar em consideração. E aí vamos seguir, né? A gente chega finalmente no top 2 de hoje. A gente vai falar um pouquinho... Do top 2 a gente vai falar de melanoma. Agora, e aí, o que é importante, o que eu acho que é para o dermato se envolver, no final do ano passado, não foi 2021, final de 2021, teve a aprovação de adjuvância para melanomas estadio 2, ou seja, restritos à pele. Né? Então, a gente vai falar de melanomas estadio 2B e 2C, seriam aqueles maiores que 4 milímetros de espessura, tanto faz se ele é ulcerado ou não, e aqueles entre 2 e 4 milímetros de espessura com ulceração. Os que são restritos à pele, que não têm metástase linfonodal, não têm um linfonodo sentinela positivo, não têm metástase à distância, já se beneficiando da adjuvância. E é interessante que o dermato entenda isso, porque esses pacientes estão no consultório do dermatologista. Né? Quem faz o diagnóstico desses pacientes é o dermatologista, quem vai indicar essa adjuvância é o dermatologista. Então, já está aprovado isso. Então, se você indica, nenhum convênio vai barrar isso é tranquilo. Adjuvância para estadios 2B e 2C. E os estudos, a gente tem o estudo é o Keynote 716, não, Checkmate 716, 716. Todos eles têm nome, número, é uma confusão essa coisa de oncologia. Ele comprovou isso, que você usando a adjuvância nesses pacientes, você melhora a sobrevida global e melhora a sobrevida livre de doença. E esses pacientes, é interessante que os que são cutâneos avançados, né, que já são mais espessos, mas ainda não têm metástase, eles têm um potencial de metástase enorme e às vezes eles têm um prognóstico pior do que o estadio 3A, que é o estadio que tem uma micrometástase linfonodal. Que não, ele acabou entrando nessa adjuvância, antes que o dermato entenda isso para começar a indicar. Então, essa foi talvez uma das grandes mudanças que teve recentemente e que a gente faz parte dessa mudança. A gente tem que participar, de novo, de forma multidisciplinar, mas é o dermato que vai acabar conversando com o paciente, indicando que isso é uma coisa importante. E a adjuvância hoje a gente faz com imunoterapia. Radical, na verdade, no tratamento do melanoma, aquele melanoma que o dermato costuma abordar no consultório. Uma crítica aqui no meu comentário, Gustavo, mas a gente está chegando aí ao Congresso de Cirurgia Dermatológica daqui a 2 dias. A gente, quando vai olhar o programa do Congresso, ele é muito mais cosmetria, cosmética, do que cirurgia, apesar do nome, né? A gente não vê, por exemplo, muitas sessões abordando esse assunto do Congresso de Cirurgia Dermatológica. Como é que você vê isso? Eu critico a isso, mas eu já cansei de criticar, então paciência. Acontece. Eu entendo que a cosmetria traz mais patrocínios, mas só que a gente perde, na verdade, uma chance muito grande de se envolver nisso na área de melanoma e de espino celular, que tem esses tratamentos novos. Então, se a gente tivesse esses temas sendo discutidos, teria também outras formas de patrocínio. Esse congresso, muito da sua programação é feita pensando nos patrocínios, e isso é uma coisa que talvez a gente pudesse se envolver mais.
O ano foi 2021, que teve um congresso de câncer de pele aqui em São Paulo, que foi multidisciplinar. Ela entrou como uma das entidades participantes, mas a gente via que todas as mesas eram presididas por alguém que não era dermatologista. Mesmo a de dermatoscopia, de mapeamento corporal, que teoricamente são nossas áreas, né? Então, eu acho que a gente precisa se envolver mais nisso, participar mais, porque eu acho que a gente tem um diferencial muito grande. Ninguém faz diagnóstico como a gente faz, né? Ninguém sabe fazer dermatoscopia como a gente sabe, como a gente faz. Então, a gente tem um papel, mesmo que o dermatologista não tenha uma pegada cirúrgica, ele tem um papel muito importante numa equipe multidisciplinar de oncologia cutânea, justamente por causa do diagnóstico clínico e dermatoscópico. Espaço conquistado é espaço que a gente não pode abrir mão. Percebo a gente brigando muito intensamente por algumas pequenas áreas do dermatologista e deixando outras áreas gigantes como essa, né, com a devida atenção, né? Eu acho que talvez uma visão um pouco mais estratégica fosse interessante para que a gente, sem se dar, inclusive, os jovens dermatos, né, as novas gerações, uma especialidade mais plural e com um bom mercado de trabalho para o futuro. A gente olha, acho, muito para uma direção, esquece o restante, né, que faz a nossa especialidade tão bonita, que é ser tão diversificada, né? É interessante aqui que você tem cirúrgica e clínica, né, na oncologia cutânea. Eu posso trabalhar só, falar, eu não gosto de cirurgia, não vou fazer câncer de pele. Não, eu posso trabalhar só de forma clínica. Verdade. Né? Você tem todo o apoio aos tratamentos oncológicos, né, das reações alérgicas, que são muito comuns na parte de cutânea. Então, fazer esse apoio ao tratamento oncológico é muito legal. Fazer toda a parte de segmento de paciente que já teve SEC, já teve baço, já teve espino, para fazer um diagnóstico precoce de novas lesões ou de uma recidiva. Isso ninguém faz tão bem quanto o dermatologista. Então, mesmo quem não gosta de cirurgia, tem um mercado muito interessante aí também. Né, que saindo um pouco do câncer de pele, todas essas novas abordagens, por exemplo, os tratamentos hoje de checkpoint, de PD-1, geram, muitos deles, muitas manifestações cutâneas. E que o dermato, cada vez mais eu pego isso no consultório, nos pareceres que eu vou dar na enfermaria, o dermato é uma especialidade chave dentro desse novo momento, né? Muitos desses tratamentos mais novos, então eu tenho a imunoterapia, mas todas as terapias-alvo que a gente tem para diversos tipos de tumor, uma das principais coisas é efeito colateral cutâneo, e principalmente na imunoterapia, muitos dos efeitos colaterais são parecidos com doenças que a gente já tem. Então, eu tenho pemphigoide bolhoso induzido por imunoterapia. É um pemphigoide bolhoso. A gente tem a maior capacidade do mundo de tratar isso, muito mais que qualquer outra especialidade. Então, o oncologista clínico, quando ele está frente a um pemphigoide bolhoso, ele não sabe o que fazer. A gente tem uma familiaridade muito maior com isso, né? Então, eu acredito que é super importante a gente estar lá, até porque a gente já tem um background, né? Especificamente, eu sei tratar efeitos colaterais de imunoterapia, mas eu sei tratar pemphigoide bolhoso. Aí fica mais fácil tratar a doença que é próxima disso, que acontece pela imunoterapia. Então, eu acho que a gente tem que se envolver mais, né? E várias manifestações cutâneas simulando doenças clássicas na dermatologia, né? Você tem erupção acneiforme, pustuloses, a erupção acneiforme, lesões palmoplantares que lembram muito a psoríase, né? Inclusive, até aproveitando, eu fiz um post agora recente sobre cloracne, e saiu um artigo agora em 2023 muito legal. Depois, se você quiser, eu te envio esse aí, que estão biopsiando casos de cloracne, que, enfim, a gente conhece há não sei quantos anos e tal, mas sabe que é difícil, né? Que não responde ao tratamento e tal. Os caras descobriram simplesmente que cloracne foi acne. Foram amartomas cutâneos, tumores, portanto, benignos, é verdade, tumores cutâneos que se parecem à acne. Então, eles pegaram até modelos, levar a cloracne, eles fizeram um modelo animal, né, com murinos, eram biopsiando as lesões e está lá, é tudo amartoma, apesar, só se parece à acne, né? Isso é interessante. Pois é. Você falou de essa coisa de erupção acneiforme, né? A gente tem muito com cetuximab, que é uma medicação que a gente usa para câncer de intestino, câncer de pulmão e até para espino solar. É interessante que a intensidade da reação acneiforme determina a resposta do tratamento. Quanto mais intensa essa reação acneiforme, melhor a resposta do tumor. Então, quando tem, você comemora. E o paciente fica, obviamente, chateado, porque fica com o rosto lotado, mas feliz da vida que o tumor está indo embora. Então, tem umas coisas muito interessantes nessa área também, que a área que você acaba se envolvendo, ela é muito gratificante também. Né? Uma experiência pessoal com isso, eu tinha, né, um querido amigo, até o pai dermato, amigo nosso lá do CILAD,
que teve um câncer de pulmão, erupção acneiforme, e ele tinha um misto de felicidade e tristeza, né? Você sabia do prognóstico melhor quando você fazia a lesão, mas obviamente que ele não estava nada feliz de ele se com as lesões, né? Tá, que ele passou bem do câncer, mas faleceu de Covid, olha que loucura. Durante né, querido, enfim, lá do Paraguai, a gente era muito próximo. A vida é isso, né? Vamos... Escapou de um. Escapou Bom, de um. Deixamos para beijinho do bolo. E a gente chega no nosso top 1 de hoje. Nosso top 1 de hoje, eu sei que você gosta de cirurgia de Mohs, né? E nosso top 1 de hoje vai ser Mohs e melanoma. O que tem de novidade? Melanoma. Então, uma coisa importante, né? Eu já falei ao longo desse bate-papo, a incorporação dessas novidades nos guidelines demora. Então, não está em nenhum guideline que eu vou fazer cirurgia micrográfica de Mohs para melanoma. Por quê? Eu não consigo ver o melanócito também numa biópsia. Principalmente as fotos expostas, eu confundo melanócito com ceratinócito, é muito difícil. Então, para eu fazer Mohs e melanoma, eu tenho duas opções. Eu faço slow Mohs, no qual eu vou tirar aquela peça e tentar fazer em parafina mais rápido, isso leva 6, 7 horas, já é viável. Ou o que a gente mais faz hoje em dia, que é a imunohistoquímica rápida. Eu uso uma marcação de imunohistoquímica que fica pronta em 15 a 20 minutos. Olha que então, beleza. Ela não alonga muito mais o tempo da cirurgia de Mohs e eu consigo fazer uma cirurgia de Mohs, aí sim, com uma precisão. Nos Estados Unidos, 30% dos melanomas já são tratados com cirurgia micrográfica de Mohs. De melanomas gerais, não só melanomas, como a gente vai falar agora das indicações específicas, né? Mas de melanomas gerais, melanoma extensivo superficial no tronco, o pessoal já está fazendo cirurgia micrográfica de Mohs, porque você reduz o tamanho do defeito que você vai fazer. As indicações hoje estão precisas para cirurgia micrográfica de Mohs em melanoma. Melanomas, os lentigo-malignos, os lentigo-maligno melanoma de face, né, que são tumores normalmente podem ser extensos, são extremamente mal delimitados, e às vezes, mesmo você fazendo uma margem de 1 centímetro no rosto, que já é uma margem grande para rosto, você não consegue tirar a lesão toda, e por ela ser mal delimitada, é muito difícil de você conseguir falar onde ela começa e termina. E nesse ponto o Mohs é excelente, porque ele tem uma melhor, né? Ele vai ter uma precisão maior de delimitação do tumor, acaba fazendo uma cirurgia menor do que só uma margem pré-definida, e com isso você faz lesões menores no rosto, que é importante. Então, ele consegue ter taxas de cura e menos recidivas. E agora, os primeiros trabalhos para cirurgia para melanomas em cabeça e pescoço estão mostrando a sobrevida livre de doença e talvez até melhora na sobrevida global. A gente precisa de mais tempo para poder falar isso, mas as primeiras indicações é de que você já tem uma melhora também em sobrevida livre de doença e talvez tenha melhora de sobrevida global. E aí, obviamente, a hora que eu documentar que tem melhora de sobrevida global, ele tem que fazer parte do guideline. Então, assim, eu acho que ele não faz parte hoje, mas ele vai fazer parte daqui a muito pouco tempo, porque, de fato, é a melhor opção que eu tenho de tratamento cirúrgico, em especial para melanomas de cabeça e pescoço, mas também para melanomas de região genital, que não são tão comuns, mas acontecem, e melanomas acrais, que também costumam ser muito mal delimitados e é difícil de você conseguir retirar a lesão completamente. Então, para essas regiões, eu acho que a cirurgia micrográfica de Mohs já é uma realidade, a gente não pode postergar mais isso. Mas melanomas, ela talvez vire tratamento de rotina assim que eu conseguir comprovar que, de fato, melhora a sobrevida global. Talvez daqui a uns 15 anos ele venha a fazer parte do guideline como a primeira opção de tratamento para melanoma. Então, é interessante porque isso é uma coisa que está mudando e muita gente ainda tem um conhecimento anterior de que eu não posso fazer Mohs em melanoma porque eu posso fazer melanoma em biópsia de congelação. Às vezes é até de discordâncias graves entre os grupos multidisciplinares nos hospitais. Outro dia eu tive uma paciente com uma lesão grande na região plantar, que a gente fez um Mohs, uma histoquímica rápida, e o oncologista falou, não, isso é um absurdo, não tem nada que fazer Mohs em melanoma. E aí, obviamente, eu levei todos os trabalhos científicos que existem, e ele percebeu uma realidade. Então isso é uma coisa que eu acho que o dermato ele tem que saber que existe, ainda não está incorporada nos guidelines, mas já é uma realidade. Nos Estados Unidos, principalmente, 30% dos melanomas já são tratados com cirurgia micrográfica de Mohs. Então, já é uma realidade, uma coisa que é tecnicamente extremamente fácil de fazer. E você perde em 10, 15 minutos a mais em cada fase do Mohs. Não é um tempo tão prolongado assim, com imunohistoquímica, é bem tranquilo de fazer. As novidades, né? Assim, você vai estar aqui no Rio para o Congresso, Gustavo? No Rio, não. Eu vou só pro Congresso de Floripa depois. Então tá bom, beleza. Brasileiro.
Bom, olha só, tivemos esse bate-papo aqui fantástico com o Gustavo, que está super atualizado sobre oncologia cutânea, trazendo as novidades aqui. Casa cheia, tá todo mundo aí elogiando. A Mirella dizendo que foi uma ótima aula. A ideia da live, né? Trazer aquela A Mirella, amiga, não vale. Amigo elogiando não vale. Pontuais assim, sem delongas demais, porque muita gente se atualiza aqui com a gente, né? Bom, então nos outros tipos de melanoma, pergunta a Kátia. Que Está em todos, na verdade, os trabalhos americanos já mostram que você se beneficia em todos, é que o grande benefício é no lentigo maligno melanoma, né? Então, o lentigo maligno é in situ, o lentigo maligno melanoma já é invasivo de face, e nos acrais, porque eu acabo tendo essa questão de melhora de capacidade de retirada. Aqui talvez tem tempo para fazer uma observação. Lógico. Essas margens definidas para o melanoma, né, de meio centímetro para in situ, 1 centímetro para aqueles até 1 milímetro, 2 centímetros, elas foram definidas usando uma base de dados muito grande, mas nessa base de dados grandes eu tenho muito poucas lesões de cabeça e pescoço e muito poucas lesões acrais. Ela é basicamente de melanomas extensivos superficiais de corpo. Então, essas margens, de repente, de 1 centímetro, elas acabam não sendo tão precisas assim, uma lesão de face ou uma lesão acral. Por isso que o MOUS é tão legal, porque ele acaba tendo uma capacidade de remoção da lesão muito mais precisa. E essas margens, tem um trabalho que mostra para a lesão de face, que se eu fosse dar uma margem ideal para a lesão de face, ela teria que começar em 15 milímetros, 1,5 centímetros. Nossa. Porque com 1 centímetro, eu não tiro toda a lesão. Eu tiro 85% das lesões. Para eu tirar 95% das lesões, eu precisaria ir para 1,5 centímetros. A falha dessa margem é porque na base de dados original que determinou essas margens, eu tenho poucas lesões de cabeça e pescoço. Então, aí o MOUS passa a ser realmente interessante. Eu posso usar em qualquer tipo de melanoma, né? Mas para essas áreas específicas, ele é muito mais interessante e eu tenho mais trabalhos, porque ele começou a ser usado há mais tempo. Então, a gente já usa a cirurgia de micrografia de MOUS para melanoma há uns 15, 20 anos. Não é uma coisa tão precoce. Ela passa a fazer parte da conduta padronizada mais recente, há uns 3, 4 anos. Eu tenho feito aqui na cirurgia para MOUS há uns 2 anos já. Então, isso aqui é bem legal. Nebraska está dizendo, como sempre, prática, objetiva e cheia de informações, padrão Pele Digital. É isso aí, Nebraska. Obrigado pelos comentários. Live vai ficar gravada, sim, Teca. Vai ficar gravada por 1 semana. Ela vai estar disponível no Instagram do PL, se você quiser assistir de novo, na íntegra. Depois ela vai para o podcast. Ela sai do Instagram e vai para o podcast do PL Digital. Bom, a todo mundo acesso de acompanhar, mas aí depois que vai para o podcast, aí acesso só para médicos. E olha, fantástico. Eu vou deixar a nossa prática aqui, deixar o nosso super convidado da noite dar as últimas palavras. Eu queria te agradecer demais. A participação hoje foi uma live muito agradável, muito cheia de novidades. Eu me lembro com tantas novidades empacotadas em tão pouco tempo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E passa a palavra para você na live. Então, obrigado pelo convite. Chamando, eu apareço. Eu gosto bastante de bater papo com vocês. Só chamar que eu apareço. Muito obrigado. Pessoal, se cuidem. Gustavo, boa noite. Fábio. Um abraço aí, boa noite. Fábio não entrou. Vamos dar uma puxada. E bom congresso a todo mundo aí que vai para o Rio. Bom congresso a todos aí. Exatamente, para todos nós. Se cuidem. Boa noite. Um abração.